Então, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. Estamos estudando o livro Libertação, capítulo 11, onde fala da valiosa experiência. Então, a gente já praticamente chegou na metade do capítulo e vamos dar continuidade nele a partir do... Quem está com o livro novo, a página 147, quem está no PDF, eu vi na página 140, e no Kindle eu não sei que página que está, mas aí a gente Kindle também, a página 147 é posição, se alguém está usando o Kindle, é a posição 2529. Beleza. Então, vamos pedir para o nosso irmão Vanderlei fazer a prece inicial. Na sequência, a gente vai fazer a continuidade do aprendizado nosso dessa noite. Que eu não cumprimentei, sejam bem-vindos e bora aprender mais um pouquinho aí. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos, então, nesse momento, deixando toda aquela correria, a nossa agitação do lado de fora das nossas salas, da onde nos encontramos. Vamos colocar toda a nossa fé, toda a nossa alegria em Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, e a toda essa egrégora de espíritos de luz do SEVAC, nos iluminando, estando conosco na noite de hoje mais uma vez, nos intuindo, nos dando toda a luz que buscamos. Mestre querido, dai a todos nós uma noite de muita luz, de muita paz, de muito aprendizado. Que possamos, Mestre, em seu nome, trocarmos as nossas ideias, trocarmos os nossos pensamentos e dai a cada um de nós tudo aquilo que essa união possa nos encher de paz e de luz. A todos nós, meus irmãos, uma noite de muita luz e de muito aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado. Obrigado aí. Bom, tem um assunto que a gente ficou de buscar aí, a Fabiana me ajudou, mandou uma apresentação lá do Excel, né, que a gente mostrou um pouquinho da história do Saldanha, e eu fiz lá um pequeno resumo do Saldanha, mas tem um pedaço de um vídeo aí que fala um pouquinho também disso, para a gente poder recordar um pouquinho qual que é essa história do Saldanha aí, para a gente poder dar continuidade ao nosso aprendizado, tá? Eu vou colocar antes da gente começar o capítulo, porque, na verdade, é uma recapitulação um pouquinho do que já aconteceu, mas é importante, que nem o Cláudio mencionou na semana passada aí. Então, eu vou dar acho que são 5 minutos aí, mais ou menos, 4 minutos. Então, vamos lá. Então, na verdade, o capítulo ele começa com Saldanha comunicando aos amigos ali, os novos amigos, né, que é Gúbio, André Luiz e Eloy, que ele visitaria o seu filho Jorge, que está internado em uma instituição psiquiátrica, depois de alguns fatos que aconteceram na vida de encarnado do Jorge. Então, para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo, eu fiz uma breve recapitulação aqui, para a gente entender quem é quem, porque chega uma hora que talvez possa ficar confuso, né? Então, nós sabemos que Saldanha, amando de Gregório, persegue e obsedia Margarida. Margarida é uma pessoa querida ao coração de Gúbio. Gúbio tem laços afetivos com Margarida, e nós vimos isso lá no começo do livro, né? Qual é esse laço? Então, Saldanha persegue e obsedia Margarida. Por que ele faz isso? Porque o pai de Margarida era juiz.
pai de Margarida era juiz de direito, né? Mas o que tem isso a ver? Saldanha, né, o perseguidor, ele era casado com uma mulher que se chama Iracema, e tinha um filho chamado Jorge, que é esse que está internado atualmente, né? Então Saldanha era casado com Iracema, tinha um filho chamado Jorge. Saldanha desencarnou devido à tuberculose. Ele adoeceu, pegou uma doença infecto-contagiosa, aliás, a doença que mais mata no mundo, que é a tuberculose, e ele então desencarnou. Jorge, que era o filho dele, né, começou a trabalhar como um operário braçal para sustentar a mãe em casa, enfrentando dificuldades financeiras. E ainda assim ele se casou com uma moça, que é a Irene. Então, o filho de Saldanha casa-se com a Irene e trabalha de maneira braçal para sustentar a esposa e a mãe, que é a Iracema. E ainda assim ele teve uma filha com Irene. E lá no trabalho, onde ele exercia o seu ofício, ele foi acusado de roubo e assassinato. Houve um crime lá e a culpa caiu sobre ele. E ele era inocente. Não foi ele o autor do crime, na realidade. Mas o juiz do caso o condena, mesmo ele sendo inocente, para atender interesses próprios. E nós falamos sobre isso aqui 2 semanas atrás, sobre a importância do exercício desse ofício de juiz, assim como do de médico, e, na verdade, assim como de qualquer ofício, com a honestidade moral e intelectual. Nós falamos bastante sobre isso aqui. A responsabilidade que nós temos nas nossas profissões. E esse juiz quem era? O pai de Margarida. Então o ciclo se fecha, né? Para a gente entender o contexto da história. Diante dessa condenação de Jorge, a sua esposa Irene suicida-se. E Iracema, a mãe de Jorge, a esposa de Saldanha, desencarna num catre de indigência, segundo as palavras de André Luiz. E a netinha do Saldanha, que é a filha de Jorge com Irene, ela é recolhida para trabalhar como doméstica na casa da própria Margarida. O próprio juiz faz isso. E no livro Saldanha descreve que isso é feito, na verdade o Gúbio descreve que isso é feito porque o juiz fica com a consciência pesada, que condenou os pais, a mãe se suicidou, e tenta acolher a menina no seu lar para dar um trabalho para ela não ficar na indigência. Então essa é a história. E é importante nós conhecermos essas personagens e as suas relações entre si, porque o capítulo vai mostrar uma cena entre essas personagens envolvidas. E se nós não soubermos quem é quem fez o quê, fica difícil compreender o que acontece nesse capítulo. Então, sempre que precisar, nós podemos voltar a esses slides, a esses primeiros slides aqui, para revisarmos exatamente quem é quem, caso seja necessário. Bom, aí tem um pequeno relato aí da história deles, né? Acho que ficou, junto com o que foi colocado lá, ficou mais claro para todo mundo aí, recapitulando a história do Saldanha com a família dele aí, né? Junto com a Margarida aí. Então, nesse capítulo 11, que a gente está vendo aí, que vai falar um pouquinho dessa valiosa experiência, a gente está vendo que o Gabriel, que é o marido da Margarida, eles vão procurar um professor. Ele tinha realmente dons mediúnicos, né? E ele vai num lugar onde tem bastante pessoas assim buscando ajuda na parte da espiritualidade, mas as pessoas lá estão todas, lá, como ele fala aqui, na verdade, né? A casa inteira mais se assemelhava a uma larga colmeia de trabalhadores sem o corpo físico. Então, era um aglomerado de pessoas no ambiente lá dessa clínica aí que ele estava atendendo, né? E o Saldanha acompanhou o casal lá porque ele queria interferir em tudo lá, né? E lá tinha
3 casos que a gente estava acompanhando lá, né? Tem o caso do cavalheiro, de uma idade madura, né? Um senhor lá de idade madura, onde André Luiz descreve como um homem de idade com sinais já evidentes de moléstias nervosas, extremamente pálido e traços de terror. Ele está num profundo sofrimento, à beira do desfalecimento, atormentado por visões pavorosas que só ele conseguia enxergar. Então, Gubbio revela que ele se trata de um... Aí tem um outro caso, que é do investigador de polícia, que está lá também, na mesma clínica, enquanto eles estão aguardando para ser atendido lá, né? Assim que esse cavaleiro foi atendido, né, o investigador se encontra no momento de fragilidade também. E a velhice e o declínio da saúde física tornam ele mais suscetível às influências espirituais negativas e o estado de suas ações no passado. Então, ele também sofre de um desequilíbrio orgânico, aliado ao seu remorso. Ele é perseguido por espíritos vingativos que geram um estado de profunda perturbação. Então, ele se encontra num ciclo de sofrimento agravado pela culpa e pelo medo. E depois tem o caso da avó com a neta lá, que é uma senhora idosa que acompanha uma jovem, né, que aparenta ser sua neta. E a neta é uma menina bem anêmica, ela tem um olhar perdido e profere frases desconexas, demonstrando estar sob forte influência espiritual. Na verdade, a jovem ela é uma vítima de obsessão de 2 espíritos vingativos. Na vida passada, ela se casou com um homem e o desviou para um caminho vicioso, que levou ele para o suicídio. E também influenciou o irmão do marido, que acabou enlouquecendo. E ambos esses espíritos, eles buscam a vingança, impedindo dela ser feliz no presente momento, né? Então, esses 3 casos, agora a gente vai entrar praticamente no caso da Margarida com o marido dela, que é o Gabriel, né? Então, alguém tem alguma dúvida, quer questionar alguma coisa do que foi visto anteriormente aí? Acho que alguém está com o microfone ligado aí, está dando ressonância aí. Podemos continuar? Vou continuar com o áudio, então. Boa noite, Alex. Eu vou começar a ler francamente, tá? Eu gostaria de levar a efeito um exame do paciente. Tudo bem? Todo mundo chegou nesse lugar aí? Encontrou no livro? Ou no PDF? Ou no Kindle? Então, vamos lá. Soltar o áudio, então. Francamente, eu gostaria de levar a efeito um exame no paciente para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais em serviço. Mas o olhar de Gubbio se fizera imperativo. Cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Em seguida, a elucidação que me surpreendeu rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes.
e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante. E descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecêramos Gregório. O serviçal manifestou um disfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia a patavina. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantadamente de Gabriel significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto outro qualquer. Sem detença, reconheci que o médium se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam de seu esforço, era também facilmente controlado por eles. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando-nos prazeroso que lhe fora hipotecada a plena ajuda das entidades ali dominantes. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Examinando a paisagem, Gúbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. Esta força não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o espírito sublimíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Bom, vamos dar uma paradinha aí para recapitular um pouco, né?
A gente viu que o Saldanha interferiu com esse anão aí, né, prometendo um monte de coisas do plano espiritual em troca dessa interferência no trabalho aí com o Gabriel e a Margarita, né? E ele combinou também o preço com o médium lá para acertar a parte, vamos dizer, a parte moral deles lá estava bem lá embaixo, né? Porque o médium para cobrar, a gente já sabe que não é um lugar propício para certas coisas na espiritualidade, né? Então, esse anão aí, ele interferiu e falou que o médium não ia perceber nada, porque ele queria garantir as benesses que ele ia ter lá no plano espiritual, né? Que ele ia ter uma excelente remuneração em colônia não distante. Aí ele ficou bem animado aí com relação a isso e quis mistificar bastante coisa aí nesses processos, né? E o professor, ele começou a combinar o preço, o Gabriel, e foi feito um significativo pagamento aí para esse intercâmbio aí. Aí foi começado o trabalho aí. Aí que ele fala mais aqui para frente? O médico começou depois do acordo financeiro, né, começou a se manifestar, colocou o vidente em profunda concentração, começou um fluxo de energia. Esse fluxo de energia, na verdade, é o ectoplasma, né, que está lá se manifestando para essa reunião mediúnica acontecer aí. E depois ele fala de alguns assuntos que aqui no livro não explica muito, não, desse espírito subtilíssimos, né, do Newton, que é o fluido magnético. Mas naquela apresentação que eu coloquei lá, eu dei um pouquinho de explicação de cada caso desse aqui, para a gente poder entender o que seria esse material, né, que ele colocou aqui, né, do Mesmer e do Reichenbach, do fluido e das energias plásticas. Ele fala que cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo um potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-las, né? Então, a gente ainda está aprendendo a manipular os fluidos ainda aí. E ele vai analisar o sofrimento e a aflição de que estão passando, né? Mas aí a gente vai ver como é que vai ser as cenas do andar do esclarecimento que vai ser dado aí para frente, né? Alguém gostaria de colocar alguma ressalva ou complementar algum entendimento que foi feito nesse trecho aí? Comentar se já participou de alguma reunião que já foi fazer uma consulta espiritual assim, em algum lugar? Será que alguém já passou por essa experiência? É um caso, né? Mas... Fala, Nelma. Olha, eu estou meio perdida aqui. Por que num clima desse, com todo esse quadro aqui, teve que ter médium que trabalha com ectoplasma? Então, é por isso que eu ia dizer para o Roberto até, você fez uma pergunta interessante, Roberto, mas especifica um pouquinho mais, porque, Nelma, o ectoplasma, ele não é algo específico e que vai acontecer em situações específicas. Em situações específicas, em casos específicos, os presentes e outros indivíduos ali ao entorno
podem identificar o ectoplasma. Agora, o ectoplasma é essa composição feita com o fluido universal que está sempre presente. Ele descreve isso aqui com precisão, inclusive. Ele fala, esse assunto é um assunto geral. Os humanos estão lidando permanentemente com esse produto. Nós, infelizmente, temos uma noção, que é um pouco mais antiga, de que só em certas circunstâncias vai surgir essa questão do ectoplasma, tal, aí que vão se materializar espíritos. Não, a verdade por trás disso é a seguinte: número 1, o ectoplasma é uma composição feita com fluido universal. O fluido universal está presente em absolutamente tudo, vocês concordam? Essa geração de ectoplasma, ela tem densidades também. Aqui, o Gubbio descreve, mostra como isso acontece e fica subentendido que é ectoplasma por essa descrição, né? Uma nuvem esbranquiçada, mas ainda assim ela não precisa ser visível, não precisa ser manifesta no mundo 3D. Eu não sei se eu estou piorando ou melhorando a explicação. Que, na verdade, Cláudio, na reunião mediúnica que está acontecendo aqui, o ectoplasma é mais sutil. Na reunião de efeitos físicos, ela é muito mais evidenciada e consegue se visualizar a materialização, entre aspas, né, das pessoas. Então, ela é muito mais densa e acontece a visualização no 3D. Isso, Mas toda reunião, que nem você falou, realmente tem a exalação. A existência do ectoplasma, ela é permanente, ela é um produto de uma somatória de, vamos dizer assim, um tipo de matéria gerada pelo organismo humano, é descrito aqui, tá? Um tipo de matéria gerada pelo organismo humano, acrescida ou misturada ao fluido universal, que gera esse produto, vamos chamar assim, chamado ectoplasma. O ectoplasma tem diversos graus de densidade. Uhum. O Roberto acabou de descrever isso, aqui o Roberto está endossando, eu também acredito no que ele está falando, pela descrição do texto, de que a densidade do que está sendo descrito aqui é uma densidade muito baixa, muito mais parecido com uma nuvem branca, quase... Não, completamente invisível para os presentes, mas visível para os espíritos. Isso. Dr. Paulo Frutuoso, é assim, né? Isso. Tem muitas palestras, escritos, livros, fotografias, relatos de materializações densas a ponto de serem fotografadas. Aí já vai para um degrau, ou para uma densidade tão alta, que é já quase a matéria do mundo 3D. A tal ponto que, em certos relatos, o Dr. Paulo Frutuoso falou, alguém quis tocar aquele espírito materializado no ectoplasma. E, ao tocar, teve uma sensação de estar pegando no papel crepom. Percebe? Que é tão denso que permite a sensação tátil do indivíduo encarnado. Não é o indivíduo encarnado. Eu posso pegar? Aí o espírito falou, pode, toca aqui. A hora que a pessoa tocou, ele teve essa sensação de estar apertando o papel crepom. Isso é descrito pelo Dr. Paulo Frutuoso, num dos trechos de uma das palestras dele lá. Mas, para não parecer uma coisa tão longe assim, aqui em Campinas, Casa Meimei, vocês conhecem? Sim, fazer materializações. Tem uma biblioteca, um vasto registro, fotográfico inclusive, de materializações. O que são materializações? Materializações são
Veja, percebe que é tudo o mesmo processo, né? Não estamos falando de coisa diferente. Materializações são o ectoplasma levado a um nível suficientemente próximo do nosso, que ele é praticamente possível de ser identificado pelo nosso sistema senso-perceptivo mais grosseiro. Resumidamente, Nelma tem ectoplasma para tudo quanto é canto. O que eu estranhei, Cláudio, olha, eu entendi perfeitamente, até você elucidou bastante coisa sobre ectoplasma. O que eu estranhei é, no local que eles estavam, com os espíritos bem grau mais baixo lá, toda aquela confusão, entendeu? Falei, mas por que tem um que está trabalhando com ectoplasma? Então, pois esse talvez seja o grande ensinamento desse trecho do capítulo. Que a gente pensa que fenômenos ou situações teoricamente elevadas acontecem só em locais elevados com pessoas elevadas. O que não é verdade. O que não é verdade. Os espíritos de mais baixo nível, inclusive, têm a capacidade de manipular esse tipo. Caramba! Mas também não é só novidade nenhuma, viu, Nelma? Não é só aqui que é dito isso, não. Isso aí é conhecido. Isso é conhecido em diversos outros escritos, diversos outros autores aí explicam a respeito disso. Né? E aqui, como eu falo, o grande ensinamento é justamente a atenção das pessoas com relação a esses processos. Vocês estão vendo? Aqui tem um médium. O médium, em tese, tem bons propósitos aqui, inclusive. Mas o personagem Saldanha, que não está bem intencionado na história, ele invoca, inclusive, o auxílio de outros personagens de mais baixo nível ainda, que têm a capacidade, a inteligência. Gente, espírito do mal não é burro. Tem espírito inteligente aí, né? Pelo contrário, tem altíssimo grau intelectual. O que os difere... São cultos, né? Eles são cultos, não são moralmente desenvolvidos, né? Não, eles são intelectualmente desenvolvidos a níveis extremos. O que os difere dos espíritos das órbes mais elevadas é o desenvolvimento moral. Percebe como isso é dramático, inclusive, porque se você tiver alguém extremamente inteligente, e essa inteligência chega a níveis que superam a inteligência de meros mortais, ou meros encarnados, ou até grandes inteligências encarnadas, superam mesmo, mas o moral é muito baixo. Eu não vou dar estatística para vocês aqui, eu não sei o quanto isso é mais ou menos abundante no mundo espiritual. Mas André Luiz vem nos dando dicas importantes a respeito disso. O quanto isso, estatisticamente, aparece. O livro Libertação aqui praticamente fala desse tema. O Gregório mesmo na verdade, como já foi falado até anteriormente, ele foi um papa, né? Você fazer uma ideia como é que é a inteligência dele, né? Era um grau elevadíssimo de intelectualidade aplicada em atividades de moral baixa. Qual é essa atividade de moral baixa? O sujeito ganha poder, consegue conquistar o poder. Para conquistar o poder, você não pode ser um tolo, né? Você tem que ter algum nível de inteligência, e ao conquistar o poder, utiliza o poder da pior forma possível, moral baixa. Então, esse mecanismo todo, ele não são casos isolados, né? Isso é outra coisa importante. Tem vários casos que já aconteceu na história também, que vieram pessoas para fazer missões, mas quando assumiram o poder, elas mudaram. Por exemplo, Hitler foi um, Napoleão foi outro, e por aí vai. Você começa a ver um monte de gente que eles vinham com uma missão de mudar o pensamento, mas quando a pessoa assume o poder, ela, às vezes... Propósito de vida do espírito encarnante
era extremamente nobre, mas ele, digamos assim, pisou na casca de banana. Ele viu que o negócio era bom, que conseguia dominar as pessoas, a vaidade, o orgulho, e aí vai. Bom, mas a Nelma, eu não sei se agora a Nelma ajudou ou piorou mais ainda, né? Nós vamos mostrar um pouquinho mais desse assunto mais para frente, tá, Nelma? Aí, talvez vai ficar mais claro para você. O André Luiz Ruiz aí, ele vai dar, nos vídeos, ele vai mostrar um pouquinho disso aí também, tá bom? Talvez fique mais fácil de entender depois. E o Roberto, o tal do espíritos subtilíssimos de Newton, depois fala de Mesmer também, e o outro cara aí. Reichenbach. Na verdade, eram... cientistas, né? Não, os caras eram cientistas. Newton, não precisa nem dizer, né? Isaac Newton, a sumidade aí, enfim. Mesmer também foi um cara importantíssimo na psicologia, nos estudos da mente, etc. Na época, eles não tinham muitas ferramentas, vamos dizer, de construção teórica para poder explicar as coisas, mas eles percebiam certos detalhes que hoje tem uma outra maneira de ser interpretada. Mesmo essa questão de ectoplasma, tem algumas interpretações dentro da ciência acadêmica tradicional, que derivam, né, mas tentam explicar o que são essas massas energéticas que se aproximam demais da matéria. Matéria é energia, a gente sabe disso, né? Mas a relação com que isso acontece no universo é ainda uma área nevoenta da ciência. Isaac Newton falava do assunto para esse material que ele não tinha uma maneira melhor para descrever. Mas ele falava do material. E o material é o mesmo. Os estudos espiritualistas e espíritas nos trouxeram o conceito de ectoplasma, que ainda assim não é um conceito completo. O ectoplasma é assim, 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 assim. Tem gente que já pesou o ectoplasma, já fez a análise espectrométrica do ectoplasma, já falou que o ectoplasma é composto não sei quanto de ácido lático, de cálcio tanto. Tem estudos a respeito disso. Pasmem, tem. Tá? Mas não é conclusivo. E não é conclusivo por um detalhe que a ciência, quem trabalha com ciência aqui sabe disso, não são situações reproduzíveis. Alguém conseguiu. Mas aí, tá bom, vamos reproduzir agora, não consegue mais reproduzir. Então, esse é um problema que tudo questão de tempo, né, Cláudio? Oi? É tudo questão de tempo, né? A gente está vendo o que o André Luiz escreveu. Sem dúvida. 40 e pouco, ou está agora que estão descobrindo um monte de coisa. Nenhuma. No momento, eu posso até piorar, expandir essa ideia de não descobrimos ainda, e não determinamos ainda, e não chegamos lá ainda nesse nível de compreensão, porque não é hora ainda. A humanidade não chegou na hora de poder compreender completamente essas coisas. Isso não é castigo, não. Isso daí é uma bênção. Isso é uma bênção. Essas coisas vão acontecendo gradativamente, num ritmo determinado pelo plano divino. Mas estão acontecendo. E a gente está assistindo agora exatamente uma aceleração dessa curva do conhecimento. Uma aceleração grande da curva do conhecimento. Será que isso tem alguma coisa a ver com a transição planetária? Eu tenho certeza que sim. Vamos dizer para vocês assim, eu acho que sim. Né? Não vou falar que eu tenho certeza, porque como você tem certeza disso. Mas é uma aceleração nisso daí. Então, essas questões que são nebulosas, elas devem, em breve, começar a vir à tona a parte mais clara dela. O que significa isso? Significa
que vai começar a haver uma compreensão melhor de quem estuda essas questões sob a ótica acadêmica delas. Muitas já estão acontecendo. Os depoimentos da Associação de Médicos Espíritas é forte nesse aspecto, né? Tem muita coisa sendo falada, tal, mas existem outras ciências que estão batendo a porta desses chamados mistérios antigos. E isso está acontecendo. E isso vai acontecer mais rápido, está acelerando mais rápido ainda, por uma coisa que muita gente condena e morre de medo. Você sabe o que é, né? A inteligência artificial põe medo em todo mundo. Assim como a internet pôs medo em todo mundo também. Assim como o trem, quando começou a rodar, pôs medo em todo mundo. Assim como apareceu o computador, pôs medo em todo mundo. Internet, assim quando o primeiro homem dominou o fogo, a comunidade ficou apavorada. E sempre foi desse jeito. Essa é a história da evolução da humanidade. Nós precisamos ter maturidade intelectual para poder assimilar isso aí. O conhecimento, né? Então, se a gente não tiver maturidade... Sem medo e com confiança em Deus. Porque é processo da evolução. Aliás, por ser processo da evolução, é inevitável. Então, nem que você queira ter medo, eu posso dizer, então, nem adianta ter medo, tá? É inevitável. Verdade. Isso aí. Desculpa aí falar muito. Mais alguém? Então, eu vou colocar aqui um vídeo, eu vou voltar um pouquinho da semana passada, porque tem algumas pessoas que talvez não acompanharam aí, mas vale a pena a reflexão aí para a gente fixar o conhecimento aí desse capítulo aí. Tá bom? Então, vai voltar um pouquinho, mas depois a gente atualiza aí. De maneira discreta. Ah, eu já identifiquei você pelo tom vibratório. Você é uma das pessoas que podemos dizer que são amigos do bem. Não é mesmo? Ah, então, não era só o Gúbio, o Eloy e o André Luiz que estavam naquele ambiente. As entidades, muitas delas, acompanhando os encarnados, como é o caso da moça clorótica, não é? Daquela mocinha anêmica e meio sem uma noção muito clara, eram espíritos perturbadores. Mas aí, com estes dois, está um espírito que, pelo tom vibratório, o Gúbio reconhece que se trata de um trabalhador do bem. Mas vamos voltar ao caso da menina. Veja só, numa vida passada, ela se casou com um homem e tirou do rumo, tirou do equilíbrio, talvez tenha se tornado amante do irmão dele, do seu cunhado. Isso fez com que o primeiro se suicidasse ao descobrir, e o segundo perdesse o equilíbrio nos vales da loucura, por se ver envolvido nessa condição. Do lado de lá, eles a culpam. São espíritos de pouca elevação. Agora ela renasceu, a vozinha está cuidando dela, porque a vozinha já está perto da morte, quer deixá-la encaminhada por um bom casamento. Só que na hora de casar, o que acontece? Os dois adversários não querem que ela seja feliz, querem que ela pague o que fez de errado. Então se conectaram a mente do marido que morreu por suicídio e da ex-esposa, a mocinha, em uma conjugação de energias. E então agora ele a domina, usando o seu centro da fala, usando o seu centro de equilíbrio para deixá-la meio fora do mundo. Coloca um monte de ideias que são dele, subjuga, escraviza, requisita a presença dela onde eles estão. E ela então perde o equilíbrio, perde o controle de si mesma e acha que algum maluco vai querer casar com uma doida. E isso impede que ela consiga casar-se. Então, esse é o problema. Só que ela precisaria de um outro tipo de medicação, de um outro tipo de entendimento, porque ela ainda tem condições de entender que ela pode
parar de atrair esses espíritos. Então é preciso explicar. E naquele ambiente as pessoas estão indo pagando para ver se livram do problema e acabam com o estalar de dedos daquela situação difícil. Não é ali que eles vão encontrar a orientação. Podem encontrar um ligeiro paliativo, como disse o instrutor. Mas em casos de obsessão, como aquele, em que a paciente ainda pode reagir, ela precisa ser chamada a fazer isto. Ela precisa se opor. E ele diz muito bem, não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, enquanto o próprio ímã continua atraindo a sucata. Ela precisa mudar a sua vibração, o seu pensamento. Ela precisa elevar-se. E aqui eles não vão encontrar isto. Então entendam vocês que estão buscando às vezes novidades em ambientes que não são adequados, a que riscos estão se expondo. Porque pode ser até que encontrem alguma coisinha, uma migalha de realidade do mundo invisível, mas sem orientação estarão colocados na boca do precipício sem paraquedas. Não é que os espíritos sejam maus, mas é que a gente, na maior parte das vezes, ignora como as coisas funcionam. E vamos brincar com fogo. Mas a coisa continua. No próximo bloco, vamos ver agora. O caminho de nossa aproximação do Criador. Então, aquilo que eles estavam vendo que o médium estava produzindo, todos nós temos e todos nós poderemos produzir, se nós entendermos como fazer. E é esta sublimação que se refere aqui o instrutor Gúbio, que somos convidados a realizar, passando por cima de nossos defeitos, de nossas contrariedades, engolindo o sapo por amor, esquecendo o mal, para que nós possamos assimilar essas energias do bem e com elas emitir benefícios a todos os que estão à nossa volta. É este poder que diversos pesquisadores denominaram com nomes específicos, mas que representa esta energia que é captada do fluido cósmico universal e que é transformada, transmutada pela mente que a administra, que a guarda, que a armazena em energias compartilhadas. Tanto que os espíritos inferiores que estavam ali, olha, estavam sugando aquilo como se fosse suco de canudinho, não é? É a energia plástica da mente. Você produz isto, todos nós. Agora, precisamos saber se somos capazes de vencer nossas inferioridades para que aquilo que nós queremos realmente se transforme nessa energia potencialmente positiva. Nós vamos ver o Você viu a negociata? Você viu os ajustes do Saldanha? Ó, não quero que você se meta, que o homem não fique sabendo de nada, não diz nada para ele, que eu vou te prometer isso, prometer aquilo, vocês vão para uma excursão de gozo, de delícias lá nos planos maiores, tudo uma negociata entre os espíritos e uma negociata entre os encarnados. É o que nós vimos no bloco anterior. Você acha que isso pode dar boa coisa? Você acha? Vamos ver o que André Luiz está falando aqui. Então, é isso aí, ó. Esse fluido que ele falou aí é o que realmente todos nós temos, né? Então, a gente precisa saber controlar isso aí para a gente usar o bem da coletividade geral, né? Fala, Cláudio. Eu não vou falar nada, não. Eu quero justamente, porque foi uma boa carga aí de informações. Aliás, foi até ótimo ter resgatado, né, a história de Saldanha. Parabéns. Quem foi que fez aquele gráfico lá? Foi a Fabiana, foi? Quem? Fabiana. Foi muito bom, porque até o vídeo que o Roberto também começou, mostrou essa intrincada relação de pessoas, alguns familiares diretos, outros indiretos, outros
que casam, que se juntam, que não sei o que lá, porque esse mecanismo complexo é o mecanismo que a gente vive. Quando a gente fala assim, família, de forma enganosa, a gente fica com a percepção que é pai, mãe e filhos, né? De forma enganosa. Porque é muito mais do que isso aí. Vocês estão vendo aqui relação de famílias, como elas ficam intrincadas. E por conta desse todo esse conjunto complexo, eu sugiro que aqueles que ainda ficaram com comichões na cabeça se manifestem, por favor. Porque a coisa, não é que ela vai piorar, mas a coisa, a partir disso daqui, é importante ter uma mínima compreensão do que está acontecendo, né? É isso aí, Cláudio. Mas alguém quer colocar alguma posição? Tem alguma dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Então, vamos dar continuidade aqui ao processo que vai acontecer da manipulação desse plano espiritual aí que o Saldanha vai interferir juntamente com o anão lá no plano espiritual, porque o médium não consiga saber de nada, né? Como ele fala, ele vai saber patavina de nada, ele vai estar sendo enganado. Infelizmente, é a realidade que está acontecendo aí, né? Ele vai falar que existem bilhões de pessoas que ainda passam por um processo ainda de inferioridade aqui no planeta, mas vai falar mais para frente aí. Vamos lá. Soltar no áudio aí. Senhor Gúbio, é forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Sim, André, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir-lhe os pareceres e registrar-lhe as considerações. Entretanto, isso não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os círculos de luta, muito inferiores em alguns casos a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram a um intercâmbio entre os dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Nesse interim, reparamos que o médium desligado do corpo físico se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. A entidade asseverava jactencioso ao médium desdobrado para ele voltar ao corpo e dizer ao esposo daquela irmã doente que o caso orgânico era simples. Bastava-lhe o socorro médico. O médium perguntou algo hesitante se ela não era uma obsidiada vulgar. E o esperto malfeitor esclareceu que isso não era. O enigma era de medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Aquela senhora era candidata aos choques da casa de saúde e nada mais. O psiquista, então sensibilizado, perguntou se não seria lícito tentar algo em favor dela.
E o interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou que ele, o médium, mais do que ninguém deveria saber que individualmente cada criatura tinha o seu próprio destino. E se o concurso dos conselheiros espirituais fosse eficiente, não teria gosto para desculpas. Por isso não havia tempo a perder. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando o alvitre e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Perante o quadro que nos era dado apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, indagando: Senhor Gúbio, o que vemos aqui? Não nos achamos diante de uma autêntica manifestação espiritista? Sim, à frente de legítimo fenômeno dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra ausente do envoltório carnal. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão corporificados na crosta da terra vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas e sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece e da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas que, pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores bem intencionados, embora que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável, ainda quanto se propõe dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-a, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se lhe acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta dessa maneira exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É imprescindível, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por esta razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula que não nos perderemos em ruinosa aventura. Compreendi os preciosos argumentos do instrutor pronunciados a meia voz, e extremamente impressionado guardei respeitoso silêncio. O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de evolução espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos e ajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado. O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos.
A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso a fim de comemorarem o que se lhe figurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme que quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe Gúbio triste sorriso com que disfarçava a aflição extrema e acompanhou-o humildemente. A gente é mais manipulado no plano espiritual do que a gente imagina, né? Então, a gente não tem estudo, não tem preparação moral, a gente afunda aí que nem... E o Gabriel não tinha nenhuma, como já falo no início do capítulo lá, não tinha nenhuma vocação para nada nessa parte espiritual, né? Então, a gente vê que quanto mais o mal se multiplica, ele se multiplica muito mais rapidamente do que as coisas boas, né? Então, é complicado, né? O bem se espalha, o mal é epidêmico. Essa frase é muito forte. Então, esse médium, na verdade, ele é um médico invigilante, né? Ele trabalha com entidades praticamente primitivas aí, a gente viu. Ele tem uma manutenção que ele realmente busca constantemente o aporte financeiro de buscar, não faz nada de graça, né? Trabalha. Então, falta de sabedoria, de instrução, de moralidade. E a gente vê que no final ele falou para a Margarida: o seu problema é de um psiquiatra aí, tenta esse psiquiatra, meu amigo aí, que ele vai dar as indicações para você, mas tirou da reta lá o problema da espiritual que tinha, né? As influências do... A gente viu que a Margarida, ela tinha um monte de obsessor e um monte de ovoides junto com ela, né? Então... Roberto, lembrando que esse médium, ele enquanto desdobrado, ele ficou consciente desses processos todos que estavam envolvendo a obsessão da menina lá, né? Ele não, vamos dizer assim, ele não foi, a princípio, conivente com o Saldanha. Sim, mas exato. as entidades que o Saldanha convocou foram tão extremamente habilidosas que conseguiram confundir ele, apesar de ele ter visualizado com clareza, essas entidades foram suficientemente espertas e hábeis em confundir ele para que quando ele voltasse, não falar que voltar à gaiola, né, depois ele voltou ao corpo, ele anunciasse algo completamente diferente daquilo que seria o ideal ser de orientação, né? Ao invés de ele não necessariamente falar da obsessão, que eu por medo das pessoas tal, mas de alertá-las para a necessidade do trabalho espiritual, que seria da menina, principalmente. Ao invés disso, ele já deu um salto, falou, não, isso aqui é um problema da psiquiatria, choque resolve. Você sabe o que é choque resolve, né? Naquela época, você tratava essas coisas aí com choque elétrico, né? Não pensa que faz muito tempo, não, viu? Esse negócio de choque elétrico, eu tenho alguns amigos psiquiatras, eles me falam que até hoje ainda tem situações em que os caras usam choque elétrico, acreditem ou não. Verdade. Por isso a gente tem que ter, que nem o Gúbio fala aqui, né? É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhes direção divina. É por essa razão que pugnamos, né, que lutamos pelo espiritismo,
com Jesus. Única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Jesus, a gente sabe que é o nosso guia e modelo, né? Então, a gente tem que trabalhar com amor, com renúncia e abnegação para que a gente consiga realmente estar conectado com a espiritualidade maior e não se aventurarmos em coisas perigosas que nem está acontecendo aqui, né? Mas para isso a gente tem intuição, tem um monte de coisa que a gente... É fácil, né, Roberto? Hã? O que é fácil, né? Diga-se de passagem. É bem fácil. Tem abundância por aí. Tem abundância, locais específicos, pessoas específicas e até sistemas de autoajuda, digamos assim. Vocês estão vendo? Isso aí entra no YouTube aí e digita qualquer coisa aí. Ajuda para desobsessão, espírito, outra coisa. Vai lá, que vocês vão ver quantos propõem para você uma fórmula mágica. Vai ver quanta gente fala. Quanta gente passa instruções como se isso fosse uma simples receita de bolo. Na verdade, a desobsessão é a própria transformação, né? A transformação íntima. Se você não tiver íntima, né? essa mudança interior, você não afasta. Você continua na ligação energética com os obsessores. Você que tem que quebrar essa energia e transformar a sua vida. Não é fácil, não. Não é mole, não. É muita prece, muita mudança moral, muita mudança de tudo. Ele fala aqui, não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, né? O próprio ímã continua atraindo a sucata. Então, é a gente que atrai o obsessor, né? Então, a gente é o canal de ligação, porque a gente permitiu a afinidade, a sintonia e acaba se sintonizando junto. Se a gente conseguir elevar o pensamento, a gente não se conecta, né? Então, questão de estar em constante vibração com o bem, com a espiritualidade maior, né? A gente assim consegue se desconectar disso. Mais algum comentário? Senão eu vou colocar um vídeo aqui só para a gente fechar, vai mostrar um pouquinho deles na reunião mediúnica lá, na imagem, e depois o fechamento aqui do assunto. Depois, qualquer coisa, a gente volta a conversar mais no final. Espera um pouquinho. Que o caso orgânico é simples. Bastará que ele procure o socorro médico. Aí a mente, né, o médium que estava desdobrado, pergunta ao anão: não é uma obsediada vulgar, uma obsediada comum? Algo hesitante? Aí o espírito diz: não, isto não, esclareça o problema. O enigma é da medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Esta senhora é candidata aos choques da casa de saúde. Nada mais. Aí tornou o psiquiatra falando com a entidade: não seria lícito tentar fazer algo em favor dela? E o interpelado, o anão, riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou: ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem o seu próprio destino. Se nossa ajuda fosse eficiente, não teria gosto para evasivas. Eu não estaria aqui dando desculpas. Não há tempo a perder, disse o espírito ao médium desdobrado. A essa altura, e aí vocês estão vendo a cena, olha o médium sentado na cadeira com um monte de colar, olha ele de pé, o seu perispírito e a mente em contato com a do anão. Ali estão espíritos que estão
atuando para que o resultado seja aquele. E sentado à mesa está o Gabriel e a mulher dele com todos os ovoides em volta da cabeça. Veja só. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe aflição extrema e humildemente o acompanhou. Então, viu como funcionam essas arapucas? Esses lugares em que as pessoas gastam rios de dinheiro para saber o futuro, saber se casa, se não casa, se vai curar, não vai curar, vai ficar rico, vai ficar pobre. É assim que funciona. A energia do médium, ela não é diferente da energia de qualquer pessoa. Mas, como disse o instrutor, na doutrina espírita não se pode fazer apenas a técnica da mediunidade. É preciso ter o espírito voltado para o que Jesus pediu, em amor, em renúncia, em abnegação. Quando a mediunidade se une aos interesses mundanos, aos interesses de ganho, ela se deteriora. Ela passa a ser cooptada, ela passa a ser ajustada com entidades de baixo teor que gostam das mesmas coisas. Você viu o texto aí, André Luiz está ouvindo de Gúbio essas recomendações. É através do amor ao ensinamento de Jesus e aquilo que Jesus representa que todos estaremos a cavaleiro, protegidos desta ação negativa. E todas as vezes que nós nos deixamos levar por coisas que são de mundo material, nosso psiquismo se destrambelha. E muitos médiuns perdem a razão, perdem o equilíbrio, por quê? Porque perderam o rumo. Vender essas forças divinas em troca de recursos para aquilo que se deveria conseguir pelo trabalho honesto, representa comerciar com um produto que não é nosso. E isto sim estraga o potencial da mente, porque é a mente que está comprometida com o erro. Puxa, quanta coisa! Mas lê de novo, aprofunda isto, vai pensando. Realmente, os ensinamentos de André Luiz são fantásticos, né? Só a gente ver cada capítulo é uma história inteira de aprendizado, né? Então, é realmente fascinante, né? Não sei vocês o que pensam, mas eu realmente aprendo bastante com todas essas revelações, né? Que a gente vai vivenciando. E nenhuma história, a gente, é igual a outra, tá? Cada história, cada um tem a sua vida, que nem a nossa impressão digital, nenhuma é igual a outra. Então, assim é a vida. A gente vai aprendendo, e a gente aprende com os erros nossos e com os erros dos outros também. Então, é uma oportunidade que a gente tem para estar junto, refletindo e aprimorando nossa conscientização de que a gente realmente faz parte desse enorme universo que Deus deixou para a gente, né? Então, gratidão por estarmos juntos. E eu gostaria de ouvir quem tem mais alguma coisa para acrescentar aí, né? Para a gente poder encerrar a nossa reunião dessa noite aqui. Ô, Roberto, eu acho que o povo está com vergonha, viu? Não sei, eu tenho essa impressão, porque está todo mundo com uma cara de dúvida, mas não fala nada. Ou sou eu que eu não estou entendendo, sei lá. Mas eu acho que é vergonha de vocês, não sei porquê, né? Mas cada um tem seu motivo, né? Então, vamos lá, Nelma. Opa, peraí que alguém levantou a mão aí. A Nelma salva a pátria de vocês todos, viu? Ô, Cláudio, eu adorei a explicação que vocês deram, inclusive o Ruiz lá, que ele é espetacular, né? Esse é, né, Em André? termos de explicação. Agora, eu fiquei assim bastante preocupada de saber o grau de instrução, o grau de
de arquitetura, o grau de montagem que o outro lado tem. A capacidade, né? A capacidade Pois é. que os maus espíritos, digamos assim, têm, né? Pois é. Mas aí tem uma chave infalível, né, Nelma? É uma chave infalível. Essa chave infalível chama-se Jesus Cristo. Não tem bom, não tem conversa, não tem dificuldade, não tem, entendeu? Bom, existe as responsabilidades individuais. O André Luiz Ruiz aí fala disso especificamente. Aliás, o André Luiz Ruiz, ele é um crítico permanente do assunto, né? Qual o assunto? O assunto é quais locais você frequenta, ou quais locais você se aventura a ir. Não precisa frequentar, você pode simplesmente se aventurar a ir. André Luiz sempre fala a respeito disso. E, mais uma vez, ele está de novo, André Luiz Ruiz, mais uma vez ele está de novo botando o dedo na ferida lá, né? Agora, a chave mágica, não é mágica, a chave básica, chama-se Jesus. Sempre, e mesmo que por um acidente, digamos, a gente se encontre inadvertidamente, sem querer, tropeçou e caiu lá, tal, num local desse aí, nunca se esqueçam disso. Invoquem a energia de Jesus. Tá? Ele não vai vir presencialmente para vocês, não, tá? Pensa nisso. Mas ele vai encaminhar aqueles que têm mais proximidade com essa dimensão aqui, em nome dele, para auxiliar aqueles que fizeram a invocação. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte, não é para ter medo nenhum. Nenhum medo. Nenhum medo em circunstância nenhuma. Tá? Vigiai e orai. Claro, vigiai e orai. Mas, tipo assim, olha, eu sou precavido, eu não saio em casa para andar na rua, por exemplo, pego o celular e fico fazendo assim com o celular, fico falando nele na rua e tal. Não vou, porque se eu fizer isso daí, é certeza que vai passar um elemento ali, vai levar embora o celular. Isso tem a ver com oração, com espiritualidade? Não, tem a ver com uma precaução mínima que o indivíduo tem que ter na vida. Eu sei que se eu me atirar de um penhasco, eu vou me machucar. Mas não ser minimamente precavido, não vou me atirar do penhasco. Agora, vai que eu tropece, escorregue, caia, tal. Aí existem chaves para isso. Não é porque coisas ruins podem acontecer que eu vou deixar de viver. Né? Ser precavido é o que está sendo comentado aqui. Então, o Rubio, via André Luiz, via Chico Xavier, nos traz relatos de acontecimentos que são... traz detalhes de coisas reais, né? Para quê? Para nos pôr medo? Não é para isso. É só para chamar atenção para essas condições. A gente tem que ser precavido, vigiar e orar, a palavra, né? Tá bom, Nelma? Não fica com medo, não, Nelma. Rita quer falar. A Rita quer falar também, vamos lá. Não, eu não estou com medo, eu estou assim, eu gostei muito dessa lição, que propiciou para a gente raciocinar, né? Abre a cabeça, né? Legal pra caramba, eu gosto também. A próxima, então, Valeu. você vai amar, viu? O próximo capítulo aí. Diz que é um dos melhores capítulos da série inteira, vamos ver. Mas cenas do próximo capítulo. Fala, Rita, desculpa aí, pode falar. Eu não li esse próximo, estou ansiosa para ter coisa boa. Então, o que
deixa a gente apavorado é o seguinte. Então, tá lá o Gúbio, que é um espírito muito superior, e mais o André Luiz e o Eloy, que vão tentar ajudar a Margarida. Eles estão lá e tem que disfarçar, fazer um joguinho assim para não serem descobertos. Porque eles estão meio de Mas espiando ali, né, Rita? Você percebeu? Sim. São espiões ali. Eles não chegaram lá, entraram lá de tipo assim, beleza, eu tô aqui, não. Eles chegaram lá através Não. de espiões Estão ali. fingindo que vão ajudar a fazer mais mal. E Mas a então, partir do próximo capítulo começa a mudar um pouquinho essa visualização, mas aí cenas da próxima semana. Fala. é que, por exemplo, nesse capítulo, tudo que foi mostrado, incluindo os outros casos que foram lá nesse médium, que é um médium que não vai ajudar, o negócio dele é dinheiro, ele está distanciado de Jesus, e tem uma ajuda para o mal ali abundante. Teve uma senhorinha do bem que estava acompanhando aqueles dois senhores lá, né? E tem o Gúbio, o André Luiz e o Eloy. A Margarida já está, desculpa a palavra, está ferrada. Cadê a misericórdia de Deus nesse ponto em que as vidas estão destruídas, né? Tem um que vai ser levado a uma cirurgia para morrer. Então, isso me assusta. Quanto mal rodeia essas pessoas que já... O mal que a Margarida fez, eu não sei. Ela está colhendo maldade do cara que está querendo prejudicá-la para do pai dela. É isso que dói. Você vê muita maldade onde a pessoa já está praticamente sem ação nenhuma. O marido da Margarida, um ignorantão, tudo bem, mas ele está tentando ajudar a mulher. Que me deixa que aí nós estamos na metade, um pouco da metade do livro já passamos, né? Mas aí isso aí vai se desenrolar até o final do livro. Então, senão eu vou começar a dar spoiler aqui e vai... Né? Tá, eu vou ler o capítulo 12 para já ficar feliz. Não, talvez não fique feliz ainda, viu, Rita? A sua pergunta é uma pergunta, assim, aquela história que vale $1 milhão, porque não é só a sua pergunta. A pergunta, onde está a misericórdia divina diante desse tamanho desenrolar complexo e negativo para todas as pessoas? Essa pergunta é muito válida, é importantíssima, inclusive, que seja feita, para que a gente consiga perceber como é que funciona o mecanismo divino. O mecanismo divino não é um mecanismo que propicia e facilita isso, muito pelo contrário. Mas, diante do plano, vamos chamar assim, do plano divino, o plano divino permite, sim, que isso aconteça. E tem uma motivação para que essas coisas aconteçam. E não é uma má motivação, entendeu? Não é uma... Porque é muito fácil a gente confundir as coisas e falar, é o castigo. É fácil confundir porque a gente é treinado desde pequenininho, culturalmente, a acreditar no Deus... Castigo de Deus. No Deus punitivo. Antropomórfico, castigador, punitivo bíblico, tal. A gente é treinado desde pequenininho, às vezes até sem ter tido contato com nenhuma religião. É um treinamento cultural.
E sair desse ponto, desse treinamento, e perceber como é que a grandeza divina, o plano divino é enorme e muito maior do que essa percepção, e essa percepção é completamente imprópria, né? Não existe Deus castigador. Agora, a natureza, que é a própria divindade, né? O próprio Deus, a natureza, ela é um conjunto de ações e reações. A terceira lei de Newton, para lembrar Newton novamente, é uma lei transcendente, ela não é uma lei da física, simplesmente. A toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. Isso é transcendente. Agora, não é porque Deus quer, é porque isso faz parte do arcabouço construtivo do planeta. Eu vejo que como a misericórdia divina, ela coloca você nas situações para que você aprenda, você entenda como sair. Você vê nos capítulos anteriores o André Luiz louco para mexer, e o Gubbio ali tranquilo na reação, porque ele já passou, ele já desenvolveu. Então, a essa Margarida é a filha dele, hein? Foi a filha dele. A misericórdia é estar pronto para enfrentar o mal. Não é pronto de enfrentar na luta, é pronto de você colocar uma luz em volta de você e ninguém te atinge. É esse o ponto da evolução. Então, quando você é colocado em todas essas diversidades, é para que você entenda, você chegou até lá porque você não teve um pensamento crístico, um pensamento de Deus, um pensamento, uma vida, uma ação divina. É uma ação divina. A gente não tem essa ação divina. Sempre a gente tem um pensamento negativo, um pensamento de revolta, sempre. Dificilmente a gente tem um pensamento crístico, divino, diante de qualquer situação. Depois você pode até pensar e falar assim, não, mas poderia ser assim. Mas primeiro foi aquele pensamento negativo, não foi um pensamento cristão. E a gente ainda está nesse ponto. E a Margarida também. Ela, o marido não entende nada de nada, né? Então, eles não conseguem a saída, a porta, né? Obrigado, Valéria. Obrigado, viu? E agora, nunca se enganem, porque sempre que vocês precisarem, peçam a misericórdia divina, que ele vai escutar vocês. Independente da circunstância, do caos, do drama e etc. e tal. Roberto, você quer que eu coloque a oração que você me mandou aqui, o vídeo? Pode ser. Alguém quer fazer uma prece antes, depois a gente coloca, não sei. Mas já está em cima da hora, né? Vocês vão colocar que... Está pronto aí, senão? Sim. Então vai. Nós vamos colocar uma oração aqui para encerrar a nossa reunião, e cada um reflete no seu momento aí, fecha os olhos. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Acalme meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos, com o som sereno dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma boa música. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do incessante movimento do cotidiano, de ruídos,
lutas, alegrias, cansaços e desalentos, a sua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a sua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer no caminho para a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deu, pelo meu trabalho e, sobretudo, por sua presença em minha vida. Acalme meu passo, Senhor. Amém. Amém. Que assim seja, uma ótima semana para todo mundo e obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado junto com vocês. Que assim seja. Agradecemos. Obrigada, gente. Uma ótima semana para todos. Ótima semana.